a busca por aqueles gerentes de investimento, né, os seus... Contrário, aumentou. No Canadá, aumentou 3 vezes mais a busca por consultores de investimento. Né? Então, a primeira coisa que a gente já... Né, a primeira coisa, não vai mais precisar de médico, de advogado. Não. Agora as pessoas vão ter acesso a tanta informação e etc., que aí sim vão precisar. Aí vão falar, preciso ter alguém para me orientar e me conduzir nisso, alguém que tenha estudado, que tenha tido esse aprendizado. Isso aqui é uma foto de uma apresentação do Watson, da IBM, né? Esse é um data science. Eu tirei a foto e, para dar os créditos ali, eu vou deixar a foto mesmo. O que inteligência artificial, redes sociais e aquela coisa vai trazer, né? Ela vai trazer padrão, né? Tipo, conhecimento, é muito vasto acesso a dados e etc. O que não vai trazer, né? Senso comum, moral, compaixão, dilema, ou seja, cada história continua sendo uma história, né? Isso nunca vai substituir. Você vai ter um recurso de que, em vez de ter que ler, olhar 40 imagens, o computador vai responder para você, se foque nessas 3, de acordo com dados de milhões de pessoas aí pelo mundo, eu focaria nessas 3, pensando nisso. Ok, mas a vida da pessoa é muito além disso, né? Indo nessa linha, um pouco ousado aqui na colocação, isso aqui é um anúncio de um consultor de investimento, né? Se a gente trocar alguma palavra, a gente vai ver que a vida do paciente está muito ali, né? Lidar com câncer pode ser intimidador, porque câncer não vem com cuidado. E o que te motiva? Qual o seu goal? Você quer viver muito e aceitar um tratamento pesado, ou você quer viver pouco e livre de qualquer... Essas decisões nunca vão sair da máquina, né? A máquina vai ser muito orientada ao... É isto porque o dado é isso. E, ok, então a gente vê, sim, uma mudança nessa relação médico-paciente, cada vez, e vai acontecer, isso já está acontecendo, na verdade, mas em que a importância da proximidade com o paciente, de entendê-lo fora, não só como o paciente, né? É aquela coisa de não olhar só o prontuário, e sim quem é que está sentado lá com você, vai ser cada vez mais relevante nesse novo mundo que está acontecendo. Bom, era isso. Obrigado pela oportunidade. Bom, muito obrigada, primeiramente, por todos os 3 apresentadores, palestrantes, e nós vamos ter um tempinho para perguntas. E voltamos... Tem microfones em ambos os lados aí. E quem sabe aí estimular também de novo os alunos. Os alunos estão digitais, aí assuntos podem interessar, né? Então, agradeço aos colegas da Novartis pela excelente apresentação. O tema que eu quero trazer são 2 tópicos. Um é acesso, o outro é segurança. Em relação ao acesso, quer dizer, o custo dessas terapêuticas ele está ficando extremamente alto e preocupante, né? Porque os sistemas de saúde, público e privado, não estão bem. Agregar nova tecnologia é difícil. E esses produtos são produtos que, diferente dos fármacos que a gente faz, que daqui 5 anos vai ter 15 genéricos e 50 similares, até onde eu sei, a produção deles é complexa. Então, talvez, ao invés de trabalhar com um horizonte de 5 anos para ter retorno do seu investimento, vocês pudessem trabalhar com 50 ou 30, não sei. Então, essa é uma questão que eu queria que vocês abordassem, me dissessem como é que a empresa está lidando com a possibilidade de acesso no mundo com as dificuldades que a gente tem. A segunda é segurança. Quer dizer, é uma outra ordem de intervenção terapêutica que a gente tem pouquíssima experiência, e eu estou vendo produtos serem liberados, eu não estou me colocando contra, mas você tem ensaio clínico aí com 9 pessoas e tem um estudo maior com 60. Quer dizer, efeito adverso que tenha um pouco
do que 1 para 50 de ocorrência, você não está capturando. Então, qual o cuidado que você está tendo no acompanhamento pós-marketing desses fármacos, né? E ao longo dos 12 meses de segmento, o que vocês estão procurando ativamente, né? E vou dar um exemplo, né? O ibrutinib, que revolucionou o tratamento eu não sou hematologista, mas ele tem dados de sobrevida impactantes, como você colocou. Foi para o mercado e começou a haver um monte de infecção oportunística, porque ele é específico, é um inibidor de tirosina quinase, só que não está presente só na célula blástica. Então, qual é o cuidado que vocês estão tendo em termos de segurança? Obrigado pela questão. Acho que eu posso começar a resposta, Eliane. No primeiro ponto, eu não vou entrar no mérito do preço do medicamento, possível alcance aqui no Brasil. Faz parte do grupo médico, toda essa discussão está indo em andamento. Com relação ao ponto da entrada de produtos similares no mercado, eu acho que esses produtos eles são muito difíceis de ser produzidos, com certeza, mas a entrada do mercado, hoje em dia, esse produto ele é considerado como qualquer outro produto, que vai ter uma vida de desenvolvimento, uma vida de lançamento, e um pós-lançamento, que vai ser com a perda da patente, vai ter genéricos. E hoje em dia sabemos que a patologia, por exemplo, ORP65, tem um produto que foi lançado nos Estados Unidos, mas tem já 3 ou 4 ou 5 moléculas que estão em ensaio hoje em dia. Então, esses 50 anos, ele não vai existir. Esse é um produto que ele vai ser lançado no mercado. Talvez o genérico ele vai demorar um pouco mais do que, por exemplo, uma prostaglandina para o glaucoma, porém ele virá. Então, esses 50 anos de lançamento de um produto, eu acho que ele não existe hoje em dia. E o genérico, ele vai vir, talvez um pouco mais tarde do que o genérico normal para o medicamento, porque é um produto caro para ser produzido, mas o que a gente viu hoje em dia é que os avanços estão indo tão rápidos que a maneira de se produzir e a maneira de se testar esses produtos, eles vão estar, a velocidade vai ser exponente. Então, tudo isso, os produtos da futura geração, eles vão chegar mais rápidos do que atualmente. E na segunda questão, com relação à segurança, essas são patologias raras. Se eu tivesse que estudar 300 pacientes, eu levaria 10 anos para incluir esses pacientes, eu estaria tratando todo mundo, fantástico, só que eu não teria uma avaliação do mercado pós o lançamento. E na maioria dos países, aqui eu posso dar exemplo dos Estados Unidos e da Comunidade Europeia, um estudo com 30, 40 pacientes foi o número de pacientes discutido com as agências para o lançamento. Um follow-up de 1 ano, no fase 3, foi o necessário, mas eu concordo com todos os comentários que você disse sobre o aparecimento de efeitos adversos, que esse comentário vale para qualquer patologia. Nesse caso, ele também é válido. Por essa razão, todas as agências exigem um follow-up de 15 anos de todos os pacientes incluídos. Então, todos os pacientes aqui que são 41, hoje em dia, tratados em investigação nos Estados Unidos, a aprovação foi após 1 ano de follow-up. Todos eles entram no protocolo inicial de 5 anos e todos eles entram no protocolo de follow-up para safety, principalmente de segurança, de 15 anos. Na parte da Comunidade Europeia, que a aprovação está em discussão nesse momento, existe grandes chances que a agência europeia vai nos pedir um segmento, um post-authorization safety study, para estar acompanhando esses pacientes com protocolos, com questionários específicos de pelo menos 5 anos. Então, assim, 9 pacientes é baixo? É 1 ano de follow-up de 1 ano parece restrito? Completamente de acordo. Porém, são patologias extremamente raras e de que, com a designação de orphan disease, existe um interesse grande das autoridades sanitárias de trazer esses pacientes para patologias que não existem. São as melhores no mercado? Acho que só a história vai nos dizer.
e virão produtos melhores de fase 2, de segunda leva, terceira leva? Eu espero que sim. Mas esses são produtos que entram no mercado hoje em dia e as agências sanitárias não sabem como acompanhar esse follow-up. Por isso que já nos pedem um follow-up de 15 anos e a análise importante de safety. Desculpe, pessoal, mas nós vamos dar até 1h10, impreterivelmente, para essa sessão. Tem gente já da segunda sessão. Às 2h nós temos que estar de volta. Então, perguntas curtas, respostas curtas, por favor. José Álvaro, da oftalmologia. Tenho uma pergunta para o professor Okamoto. Primeiro, um comentário. A terapia celular aprovada na Comunidade Europeia, o Holoclar, não é de células de retina, professor, é de células do epitélio do limbo para regeneração de córnea em queimaduras. É um trabalho que também a gente vem fazendo aqui na Escola Paulista há vários anos de regeneração epitelial de córnea. A pergunta que eu queria fazer para você é sobre o efeito parácrino das células-tronco, terapia celular utilizando esse potencial terapêutico das células, principalmente células mesenquimais injetadas. Quer dizer, eu vi nas suas perspectivas futuras, né, você não incluiu esse tópico, e muitas vezes a gente sabe que injetando células-tronco, depois de um tempo, células-tronco vão embora, mas o efeito regenerativo em vários órgãos e vários tecidos é pelo efeito, talvez, parácrino. Eu queria que você fizesse um comentário e sua visão em relação a isso. Obrigado pela pergunta e pela correção, você tem razão. Em relação ao Holoclar. Sobre as mesenquimais, sim, à medida que os estudos pré-clínicos e clínicos começaram a se desenvolver, então, inicialmente pensou-se que as células mesenquimais poderiam dar origem a outras células, e esse seria talvez um dos mecanismos, né, a ser desenvolvido para as terapias. Mas o que se observou é que essas células realmente funcionam mais como máquinas de produção de uma série de fatores tróficos que é importante para a regeneração dos tecidos por meio de efeitos parácrinos. Então, muitas talvez os novos estudos estejam mais explorando esse aspecto do que necessariamente a capacidade da célula em dar origem a outras células especializadas. Talvez com algumas poucas exceções, como, por exemplo, na área de ortopedia. Em termos de perspectiva, eu não coloquei aqui, porque, de novo, tem bastante coisa para se nessa área para se falar, e eu acho que o tempo que eu tinha não era adequado para isso. Mas, por exemplo, em relação à parte parácrina das células mesenquimais, tem muitos estudos, ainda numa fase pré-clínica, de fatores que são liberados na forma de microvesículas e exossomos das células mesenquimais. Então, tem muitos estudos e modelos pré-clínicos importantes mostrando o efeito significativo dessas microvesículas que são produzidas pelas células mesenquimais, mostrando que, de fato, é um efeito mais daquilo que é secretado pelas células do que necessariamente pela presença em si das células. Então, tem toda uma linha agora de desenvolvimento nessa área. Eu realmente não falei aqui, mas tem razão. Bom, então, vou pedir para ser também uma curta resposta e uma curta pergunta. Bom, aqui eu vou falar mais direcionado até aos alunos, porque a gente vem assistir palestras inovadoras, mas a gente tem que lembrar que aqui na escola, a linha de pesquisa que eu trabalho tem muito a ver com o que foi apresentado, com essa história de terapia gênica, com RPE65. Então, isso faz parte do ambulatório que a gente atende aqui segunda-feira. Tem pacientes que a gente colocou no clinical trial. Eu participei do estudo de história natural. Então, eu acho que é importante falar para os alunos que, quando eles acham que, eventualmente, o que acontece no primeiro ciclo do curso base, do curso de medicina, não tem tanto a ver com o que vai acontecer depois, mas, na minha formação, a passagem pela bioquímica, a passagem pela genética, foi o que me levou tá nesse ponto lá na frente, tá? Então, é bem importante, e essa questão desse cuidado com o paciente, da humanização, isso permeia muito esse ambulatório, porque são pessoas cegas, né? E não tem nenhuma chance, por exemplo, da gente negar a gente trabalhar para aplicar uma tecnologia dessa na vida desse paciente, porque ele tá ficando cego. Você vê crianças que são cegas. Então, é muito impactante. A gente vai ter que criar meios para que eles tenham acesso, para que, mesmo sendo um tratamento difícil, se consiga que ele chegue para o paciente brasileiro, né,
Então, é bem importante a gente trabalhar isso em conjunto, e isso vai ser uma missão para a geração deles. O que a gente tem feito até agora é abrir a porta, mas quem vai aplicar tudo isso que foi apresentado vai ser essa geração que vem. Então, vamos criar, dentro da universidade, os meios para que isso chegue ao paciente. Obrigada pelo comentário. Por favor, próximo. Olá, eu sou o Luiz, sou aluno do 4º ano. Queria que a banca falasse um pouco sobre os problemas da publicidade médica nas redes sociais. A gente viu o caso atual do Dr. Bumbum, ficou famoso nas redes sociais, né? Teve bastante noticiário na mídia. Eu gostaria um pouquinho da palavra de vocês. Acho que esse problema aí das fake existências é um problema geral, né? Essa pesquisa que fala de confiança, a gente está vendo que a confiança no mundo está caindo, em geral. E tem muito a ver com essa onda de não dá mais para acreditar em tudo, né, no que está saindo. A publicidade médica, o CFM, ele tinha feito ele lançou aí um entendimento de que era proibido, isso colocou em tudo quanto é jornal e depois voltou atrás. Então, assim, hoje o médico pode ter uma fanpage, pode colocar informação de consultório, etc. Agora, o uso ali dentro das redes sociais, gente, eu acho que ele vai, o bom senso no uso, ele vai além do que é médico, né? Acho que, assim, você não prometer, porque assim, as proibições que o CFM coloca, né? Não pode prometer um tratamento maravilhoso, não pode expor um paciente falando, fui eu que consegui isso. Isso daí são coisas que a própria rede social vai te punir rapidamente se começar a entrar nessa daí. Facebook, Google estão numa batalha contra esses fake news que a gente chama, mas qualquer conteúdo fake, qualquer promessa vai ser cada vez mais combatida, né? O que eu entendo é que a gente está tendo um amadurecimento dos usuários. Estão cada vez mais conscientes. A gente ainda está numa fase de expansão, a gente viu essas questões da Cambridge Analytica que eu mostrei, mas é uma coisa que já refletiu na própria pesquisa, ou seja, as pessoas só falam, eu acreditei, agora não acredito mais. Então, as pessoas vão começar a ser cada vez mais entendidas nesse, né, vão procurar desconfiar sempre desse conteúdo. Eu acho que existe um campo muito grande para que o médico entre nas redes sociais, existe um desejo muito grande que o médico participe, mas, sem dúvida, o cuidado, a ética, vai ser muito monitorada por algoritmo, ou seja, tecnologicamente falando, e por comunidade. A gente está vendo o que está acontecendo hoje quando alguém faz um grande deslize. A gente está falando que todo mundo virou um grande RP, né? Qualquer profissão hoje, ela tem relações públicas. O jornalista ficava escondido lá atrás do bunker da Folha de São Paulo, podia publicar o que quisesse e ninguém falava nada com ele. Hoje ele publica, no dia seguinte tem 300 statements contra ele, ele vai ter que se posicionar. Acontece isso com a classe médica. Vocês são formadores de opinião, a gente já colocou ali, é muito alto, mas as pessoas vão ficar monitorando vocês, vão ficar realmente de olho no que vocês estão falando. Então, vão ter dois lados, um tecnológico e, sem dúvida, eu acho que o mais forte talvez seja da própria comunidade. Só um comentário nesse sentido. Eu não posso comentar muito sobre o Brasil, porque eu estou fora faz um tempo, mas, por exemplo, na Suíça, existem sites na internet que as pessoas vão lá e vão comentar sobre o médico, sobre o oncologista, sobre o cardiologista que ele foi. É como um TripAdvisor do médico. Gostei, não gostei, fui mal recebido, tinha cafezinho, não tinha. Ele me prescreveu uma medicação que era 4 vezes ao dia, eu li a bula, era só 3 ao dia, estou usando muita medicação. Não vá, ou goste. Vocês são avaliados. Hoje em dia, na rede social, tudo que você posta pode ser usado contra você. Pelo paciente, por um bom advogado, pela sua família, você pode ser demitido por um comentário que você fez, tudo isso. Então, é extremamente importante o que você posta, e tudo que você posta representa você, o seu hospital, o seu trabalho, a sua empresa e a sua família. Então, é importante
o dado está lá, o acesso está lá, mas a responsabilidade tem que vir junto também. Posso falar? Professor João Alessio, é a última pergunta. Ok, professor da cirurgia torácica, mais direcionado para o Maurício. Em 90, a gente trabalhou com ensino em CD. Hoje, a gente, com os alunos, trabalha com ensino em internet. Então, é uma coisa que... Mas eu confesso, me dá mais medo de você falar aqui hoje, que a rede social me dá medo. Né? Eu queria que você fizesse, já que você estuda esse assunto, um exercício de futurismo. Para onde nós vamos? Nós vamos crescer nisso até uma maneira exponencial em que a privacidade vai acabar e o controle vai ser total, ou nós vamos começar a voltar? Né? Porque a gente vê gente saindo do Facebook, o Orkut acabou. Então, quer dizer, nós vamos voltar? Quer dizer, as pessoas não vão postar mais nada porque elas vão estar com medo, ou a gente vai para um sistema que o controle vai ser total e não vai ter mais privacidade? Então, você que está estudando, para mim, eu tenho essa curiosidade. Obrigado. O que a gente vê discussões, né, assim, ninguém sabe ao certo mesmo. Até porque, acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente não imagina o que vai ser lançado daqui a 5 anos e que talvez pegue o Facebook, jogue no lixo e tenha uma outra coisa totalmente diferente. Mas, assim, a gente está falando de gerações que a minha filha vai ser talvez a primeira geração na minha família em que ela só conviveu com pessoas com acesso à internet, a compartilhamento de informação e etc. Então, essa nova geração, que é quem vai virar e vai falar, ok, isso, ela sabe se comportar, porque a gente não sabe se comportar. Esse é um fato. Né? A nossa geração aqui ainda está aprendendo, está nessa loucura, está totalmente perdida, porque é tudo muito novo e etc. Quem vai dar o tom do que é uma rede social vai ser a geração das crianças de 3, 4 anos agora. O que se fala muito a gente passa pela fase da euforia, do compartilhar tudo mesmo, e depois as coisas estão pegando. O que significa as coisas pegando, gente? Significa que, quando essa minha filha for diretora, a gente vai começar a ver, foi anunciado um novo CEO da empresa X. Vão vasculhar a internet desse cara. E vão pegar, como pegaram do youtuber, lá umas coisas racistas. Então, a gente ainda vai olhar uma geração que ninguém está fora do seu comportamento, da sua privacidade. Né? Ninguém vai estar numa vida privada. E aí se fala muito de que, por um lado, as pessoas vão saber viver com a falta de privacidade e vão se preservar mais, se regular mais, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, né? Hoje essas redes sociais elas viraram um grande mural de xingamentos e etc. E aí a gente vai ter um uso bem mais inteligente, né? No sentido de produtivo da coisa. Então, assim, quebrar conexões não vai existir. Isso todo mundo fala que não vai voltar. Isso é meio consenso. Você vai ser amigo de gente da China, sim, embora nunca tenha visto, cada vez mais fácil. Agora, o uso, a relação com a privacidade do seu dado, uma vez que ela vai estar num caminho que vai ser difícil voltar para trás, assim, as pessoas é que vão ter que mudar um comportamento, e se espera esse uso. Então, o que eu entendo... Por exemplo, a gente está vendo os jovens saindo do Facebook, né? Mas eles estão saindo do Facebook não para parar de usar. É porque o pai está no Facebook, né? Então, eu vou para o Instagram. O pai está no Facebook. E vai acontecer isso. As redes vão ser cada vez mais segmentadas, em núcleos que você se relaciona, de afinidade... Ou seja, essas coisas, né, dizem que um Facebook só não é uma coisa que vai existir para o futuro, vocês vão ter várias comunidades menores que casem com você, mas informação sempre compartilhada não vai ter muito futuro mesmo. Bom, eu primeiramente gostaria novamente de agradecer a Novartis com todo o seu apoio, né, apoio a esta realização desse simpósio, a presença dos 3 que falaram, e também a presença sua, Eliane, foi fundamental para se organizar este encontro. Nós que agradecemos a oportunidade de estar com vocês hoje. Obrigada. Tá. Muito obrigada. Pessoal, infelizmente, nós não vamos, cada um vai tentar comer para voltar aqui às 2 horas, impreterivelmente. Muito obrigada.